Salmo 38. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Na verdade, para ganharmos tempo, nós vamos ler a partir do versículo 10. Na pregação passada nós fomos até o versículo 9, né? Então vamos ler os versículos 10 e 11 do Salmo 38. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Amém. Você se lembra do que te ordena o maior de todos os mandamentos? O maior de todos os mandamentos te ordena, ou ordena que você ame a Deus acima de tudo e a todos, com tudo aquilo que você é e com tudo aquilo que você tem. Isso é o que te ordena o maior de todos os mandamentos. E o segundo maior de todos os mandamentos, que te ordena o segundo maior de todos os mandamentos. Ele te ordena que você ame ao próximo na mesma medida e de igual maneira em que você ama a si mesmo. Ou seja, assim como você quer que as pessoas te tratem conforme a correção da lei de Deus, é assim que você deve fazer com elas. É conforme a correção da lei de Deus que você deve tratar as pessoas. E nesse ponto nós vamos nos desviar da pregação de hoje. Porque eu achei necessário criar esse desvio, porque afinal de contas eu sou um teólogo. E eu não consigo desligar a minha mente de teólogo enquanto eu estou preparando um sermão. Eu não consigo deixar de tratar de questões teológicas que eu considero relevantes. E isso não é um pedido de desculpas. Eu não estou me desculpando, porque eu não vejo nenhuma razão para me desculpar por tratar de questões teológicas numa pregação. Talvez seja você que deva se arrepender por não dar tanta importância às questões teológicas que num primeiro momento podem te parecer teóricas demais, mas que, como você vai ver, são extremamente práticas. Esses dias eu li uma notícia acerca do presidente e líder da igreja Casa, um tal de pastor Davi Passamani. E eu falo um tal de pastor Davi Passamani porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu sei que a igreja Casa tem um ministério de louvor, mas particularmente eu não... Embora eu seja ministro de louvor, eu não estou muito aí para aquilo que eles produzem em termos de louvor a Deus. Foi essa matéria que me introduziu ao pastor Passamani. Ele renunciou ao cargo de presidente e líder da igreja. E a razão da renúncia dele, foi o comportamento sexual completamente inadequado e vexatório direcionado a uma mulher da sua igreja. Aparentemente, ele estava aconselhando essa mulher com respeito a um relacionamento que ela estava tendo. E quando ele tomou conhecimento de que o relacionamento que a mulher tinha chegado ao final, ele resolveu confessar àquela mulher as fantasias sexuais que ele tinha com ela. E não satisfeito com isso, ele fez uma chamada de vídeo no qual ele aparece nu
masturbando-se para a mulher, confessando as fantasias sexuais dele. Isso se tornou conhecido porque, obviamente, a mulher o denunciou por importunação sexual, né, na polícia. Foi aberto um inquérito, então não há como abafar o caso. Conta-se, as más línguas dizem que não foi nenhuma surpresa que isso tivesse acontecido, que indica que sempre onde há fumaça existe fogo. Foi isso que aconteceu. Então ele renunciou ao cargo. Agora, o que a minha mente de teólogo faz é tentar entender por que coisas assim ocorrem. Coisas assim ocorrem. Por que casos assim se multiplicam na igreja? Especialmente na igreja. A igreja que deveria ser a reserva moral da sociedade, né? A igreja que diz ser aquela, não, nós estamos em defesa da família, né? Não. Tudo que é contra a família, nós estamos contra tudo aquilo que é família, e no entanto o cara é casado, tem 3 filhas e se comporta dessa forma, né? A igreja que deveria ser a grande reserva moral do Brasil, por que casos assim ocorrem entre o povo de Deus? A minha resposta como teólogo é simples. A igreja, o povo de Deus, possui uma visão extremamente negativa e reducionista da lei de Deus. E essa visão negativa e reducionista se mostra na pregação de um outro pastor. Esses tempos eu estava ouvindo um outro pastor, apenas um trecho da pregação dele, e ele estava pregando acerca exatamente dos mandamentos que nós listamos antes. O maior de todos os mandamentos e o segundo maior. Amar a Deus e amar ao próximo. E ele argumentou da seguinte forma: olha, no Antigo Testamento nós tínhamos mais de 600 mandamentos. Mas Jesus não. Jesus, ele vem e Jesus substitui todos aqueles 600 mandamentos por apenas 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Esse pastor, ele está errado. E é exatamente este erro que causa todos esses escândalos. Jesus, de modo algum, substituiu todos os mandamentos do Antigo Testamento por apenas 2. Em vez de substituir, Jesus afirma que esses 2 mandamentos constituem o fundamento dos demais mandamentos. Né? Olha, eu vou citar para vocês aqui o texto bíblico, tá? Mateus 22, 35 a 40. Um doutor da lei, ele vai até Jesus e ele está querendo testar Jesus. Porque Jesus estava conversando lá com os saduceus. Jesus, com a sua argumentação, ele deixou os saduceus sem resposta. Os fariseus ficaram sabendo disso e eles pensaram: olha, a gente tem que ir lá. Os fariseus não conseguiram cumprir a tarefa de envergonhar Jesus. Vamos nós lá ver se nós conseguimos envergonhar Jesus. Então chega esse doutor da lei, fariseu, e ele começa a conversar com Jesus. E ele pergunta para Jesus o seguinte: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora presta atenção nessa parte. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Jesus não está dizendo esses 2 mandamentos substituem todos os demais. Não, Jesus está dizendo que desses 2 mandamentos dependem os demais. Toda a lei
e os profetas encontram o seu fundamento nos mandamentos que ordenam o amor a Deus e o amor ao próximo. E logo que nós falamos de amor, eu sei que eu já repeti isso aqui várias vezes, eu vou repetir de novo. Logo que nós falamos de amor, instintivamente nós seguimos a cultura ao nosso redor e nós rebaixamos o amor a meros sentimentos e emoções. Nós pensamos que amar a Jesus significa entreter nos nossos corações sentimentos e emoções com respeito a Jesus. É isso que nós pensamos. Amar a Deus é ter esse sentimento em direção a Deus. Essa emoção em direção a Deus. Nós pensamos que este amor a Jesus, pelo menos alguns pensam, talvez mesmo até o ministério, porque eu realmente não conheço nenhuma das músicas deles, mas de repente até se eu não me engano, acho que o nome é Casa Worship, alguma coisa assim, né? De repente até o ministério de louvor da igreja Casa pense que esse amor a Jesus é manifesto por músicas em que nós tratamos Jesus como se Jesus fosse o nosso namorado. Porque existem músicas assim, que se referem a Jesus como se Jesus fosse o nosso namorado. Essas músicas falam de subir no colo de Jesus, de ser abraçado por Jesus, de acariciar o rosto de Jesus e beijar Jesus, como qualquer colegial apaixonada se refere ao seu namorado. Né? Uma colegial apaixonada pede para subir no colo do seu namorado, assim também a igreja pede para subir no colo de Jesus. E, no entanto, quando a Escritura trata de amor, não é este amor cor-de-rosa, romântico, efeminado e altamente sexualizado da cultura ao nosso redor. Não é desse amor que a Escritura trata. Olha como Jesus define o amor a Ele. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Isso é João 14:15. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso é João 14:21. Jesus respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é João 14:23 e 24. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Mas como é que nós permanecemos no amor de Jesus? Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Isso é João 15:9 e 10. Se nós observarmos, esse é um contexto pequeno. Os contextos do capítulo 14 e 15 de Jesus é pequeno. Num pequeno espaço de tempo, um pouco mais, de repente, de 2 páginas da Bíblia, Jesus repete várias vezes que o amor a Ele é obediência aos seus mandamentos. Não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com emoção. Não, tem a ver com a obediência aos seus mandamentos, com obedecê-lo. E é interessante nós notarmos que Jesus não está inovando. Jesus está simplesmente seguindo o padrão do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento há vários versículos, especialmente em Deuteronômio, que ligam a ideia do amor a Deus à obediência aos seus mandamentos. Então Jesus não está criando algo novo. Não, Jesus só está seguindo o padrão estabelecido pelo próprio Deus na Escritura.
A definição do amor a Deus como obediência aos seus mandamentos é própria do pacto de Deus, é própria das alianças que Deus fez com o seu povo, e a nova aliança no sangue de Jesus não é exceção a essa regra. Na nova aliança, como é que nós amamos Jesus? Obedecendo aos seus mandamentos. E o mesmo é verdade com relação ao mandamento do amor ao próximo. O mandamento do amor ao próximo não é um mandamento para que eu goste da pessoa. Deus não está ordenando que nós gostemos das pessoas. Porque tem pessoas que nós gostamos e tem pessoas que nós não gostamos, né? Tem pessoas que a gente não vai com o jeito da pessoa, a gente não gosta daquela pessoa. E não tem nenhum problema em não gostar da pessoa. Porque amar o próximo não é gostar do próximo. Sabe o que é amar o próximo? É não mentir para o próximo. Eu não preciso gostar daquela pessoa. Eu só não devo mentir para ela. Eu não preciso gostar da pessoa. Eu só não posso roubar dela. Essa é a ideia do amor ao próximo. Não é gostar do próximo. É não fazer o mal ao próximo. E na verdade não é apenas não fazer o mal. É não fazendo o mal, fazer o bem ao próximo. É isso. Isso Paulo demonstra em Romanos 13. Eu vou ler para vocês aqui. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, como eu amo o próximo? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Paulo está concordando com Jesus. O amor é o cumprimento da lei. E Paulo também demonstra que você amará o próximo à medida em que você obedecer aos mandamentos de Deus em todos os relacionamentos que você tiver. Ou seja, você amará o próximo não adulterando com o próximo, não confessando as fantasias sexuais que você tem com o próximo, e você amará o próximo não adulterando contra o próximo. Né? Se você é casado, você deve amar a sua esposa. A tua esposa é o teu próximo. Isso quer dizer que você não pode adulterar contra ela, porque você a ama. Né? Então, como você amará o próximo? Não adulterando com ele, nem contra ele, não matando, não furtando qualquer coisa que pertence a ele, e nem mesmo cobiçando qualquer coisa que pertence a ele. E o mesmo se aplica aos demais mandamentos da lei. É por meio da obediência a estes mandamentos que você amará o próximo. Agora você deve ter percebido que os mandamentos que Paulo cita ali em Romanos, todos eles estão no negativo, né? Não matarás, não adulterarás, não roubarás e assim por diante. E em pregações passadas, nós afirmamos e demonstramos que todo mandamento negativo ele possui implicação em mandamentos positivos. O mandamento que ordena não roubarás, com este mandamento Deus não está dizendo que você meramente não deve tomar para si aquilo que não é teu. Certamente Deus está dizendo isso, você não deve tomar para si aquilo que não é teu, mas Deus está te dizendo mais do que isso. Como não roubarás, Deus está ordenando que você se responsabilize pela segurança de tudo aquilo que pertence ao teu próximo. Não é meramente não roubar, é cuidar daquilo que pertence ao teu próximo. E é por isso que lá no meio de todos os mandamentos da lei de Deus, nós encontramos um que fala o seguinte, olha, tu está lá na tua fazenda, tu está cuidando dos seus animais, e de repente tu percebe que um boi que não é teu. E o que a nossa natureza pecaminosa
quer fazer? Opa, eu tirei a sorte grande. Apareceu um boi que não é meu. Eu posso manter esse boi para mim, mas se eu manter esse boi, de repente o dono vai chegar e vai perceber que um dos animais dele chegou aqui na minha fazenda. Então o que eu posso fazer? De repente eu posso fazer um churrasco, né? Eu iria matar um boi mesmo meu aqui para fazer um churrasco. Eu vou matar esse boi, eu vou acabar com todas as evidências aqui, e daí quando o meu próximo chegar perguntando se algum animal estranho chegou na minha fazenda, eu vou dizer, não chegou nenhum. A lei de Deus diz o seguinte: olha, tu está na tua fazenda, aparece um animal que não é teu, cuida dele como se ele fosse teu. Porque daqui a pouco vai chegar o teu irmão aí e vai perguntar para ti se por acaso na tua fazenda não chegou um animal que fugiu da fazenda dele. Então você vai devolver o animal. Você deve cuidar da propriedade do próximo até que você possa restituir a propriedade dele. Ou seja, não é meramente não tomar, é cuidar daquilo que pertence ao próximo. E obviamente o contexto desse mandamento é um contexto agropecuário, né? Nenhum de nós aqui tem uma fazenda, né? Nenhum de nós é criador de gado. Então a gente poderia pensar, bom, esse mandamento não se aplica a mim. Não, ele se aplica a nós. Porque nele esse mandamento tem um princípio. O princípio é que eu tenho que cuidar daquilo que pertence ao meu vizinho. Isso quer dizer que nós devemos nos debruçar sobre este mandamento e entender todos os modos como ele deve ser aplicado no contexto em que nós vivemos. E se nós não estivermos nem um pouquinho interessados em entender, eu não quero saber como esse mandamento se aplica à minha vida, bom, nesse caso você até poderá confessar o teu amor a Jesus através de canções semi-pornográficas e duvidosas, dizendo quão loucamente você está apaixonado por Jesus. E Jesus vai dizer, olha, eu sei que tu não me ama, porque tu não está interessado em descobrir como os meus mandamentos se aplicam à tua vida. É mais ou menos o homem que se declara a uma mulher e depois quase a mata. Não de amor, mas de tanto soco e chute que ele dá nela. Com as palavras, ele diz uma coisa com as palavras, né? Ele diz que a ama, mas com as suas obras ele demonstra que não a ama de fato. É assim que Jesus considera. Esse povo se aproxima de mim com palavras apaixonadas, mas as obras deles demonstram que eles não me amam. Quando a Escritura afirma que a igreja é a noiva de Jesus, essa afirmação não é um convite para a igreja escrever canções, como eu disse antes, semi-pornográficas e duvidosas, e apresentá-las como louvor e adoração a Jesus. Não. Quando a Escritura afirma que a igreja é a noiva de Cristo, essa afirmação é para demonstrar o seguinte: a igreja se submete a Jesus. Assim como uma mulher se submete ao seu marido, a igreja se submete a Jesus. E o que é a submissão da igreja a Jesus, se não a obediência aos seus mandamentos? Outra implicação, essa eu já citei em pregações passadas,
Outra implicação no mandamento que te ordena não roubarás é que, além de não tomar para si aquilo que não é teu, você deve repartir daquilo que é teu com aqueles que nada têm. Os mandamentos que ordenam o amor a Deus e o amor ao próximo não substituem os demais mandamentos do Antigo Testamento. Não, segundo Jesus, os mandamentos do amor a Deus e do amor ao próximo são o fundamento dos demais mandamentos, e Paulo complementa Jesus dizendo que os mandamentos do amor a Deus e do amor ao próximo resumem os demais mandamentos. Por que então o pastor Davi Passamani e tantos outros chegam a cometer pecados tão vexatórios? Porque a igreja, o povo de Deus, na sua maioria, cometeu o gravíssimo erro de desvincular os mandamentos do amor a Deus e do amor ao próximo do restante da lei de Deus. Porque se o amor a Deus e o amor ao próximo se resume a sentimentos e emoções, se é isso, o amor a Deus e o amor ao próximo, meros sentimentos e meras emoções, então não há nada de errado em um pastor casado confessar as suas fantasias sexuais a uma mulher que não é sua esposa. Não há nada de errado, porque o amor são sentimentos e emoções. É só isso que o amor é. Então não há nada de errado em fazer isso. Ele tem sentimentos com relação à sua esposa, mas ele também tem sentimentos com relação a outra mulher. Então há nada de errado em confessar as suas fantasias sexuais a essa outra mulher. Amor é só sentimento e emoção. Não há nada de errado em fazer uma chamada de vídeo em que ele aparece nu, se masturbando. Amor é só sentimento e emoção. E a prova de que o meu diagnóstico está correto, meu diagnóstico como teólogo, é que a liderança da igreja casa não está chamando o comportamento do pastor Davi de pecado. Está chamando de doença. Essa é a prova. Não é pecado. O que ele fez, ele não pecou ao fazer o que ele fez. Ele não pecou contra Deus, ele não pecou contra a própria esposa, ele não pecou contra a mulher que ele estava induzindo ao pecado, não. O que ele tem é uma doença, é algum desvio emocional, psicológico, alguma coisa assim, é uma doença. Não é pecado, não é algo do qual ele precise se arrepender. Não é algo do qual ele necessita aprender a negar-se a si mesmo. Não. Ele não precisa negar-se a si mesmo com relação a essas coisas, porque ele não pecou de forma alguma. O problema, eu quero ver como a igreja casa vai responder a questão da pedofilia. Porque a psicologia moderna trata a pedofilia como doença também. Cara, o homem, ocorre menos com mulher, mas mulheres também abusam, né, de crianças. Mas normalmente são homens, né? O homem que abusa de um menino ou de uma menina, a psicologia moderna não coloca como crime, como um comportamento criminoso. Não, coloca como algo, como uma doença. Uma doença da mente. Bom, se a doença não é crime, se a doença então não é pecado, eu quero ver então como a igreja casa vai lidar com a questão da pedofilia. Eles não podem condenar os pedófilos, né?
porque eles estão comprando o mesmo argumento da psicologia moderna. Não é pecado, é doença. E a própria questão da homossexualidade também, né? Porque daí a psicologia nem trata como doença, trata apenas como um desejo natural e bom, como qualquer outro. A Igreja Casa, então, está completamente em defesa contra o pecado, contra esses avanços do pecado, especialmente no que diz respeito à sexualidade humana. Agora, felizmente, amar a Deus não se limita a sentimentos e emoções. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos em todos os aspectos e em todas as circunstâncias da vida. E amar ao próximo é obedecer aos mandamentos de Deus no contexto dos relacionamentos humanos. Deste modo, se o pastor Davi Passamani amasse de fato a Deus, se ele amasse a Deus, ele jamais teria se engajado em atividades pecaminosas, como essas. Se ele amasse a sua esposa, ele jamais teria traído a confiança dela. E de novo aqui nós vemos o amor ao dinheiro, né? Porque ele renunciando à presidência da igreja, o ministério fica com a esposa, e a esposa de pronto o perdoou, porque obviamente se ela não perdoa, cria uma crise, o dinheiro não entra mais, e ela quer continuar recebendo dinheiro, né? Então, tem todas essas coisas aqui, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, escreveu Paulo. Mas de qualquer modo, se ele amasse a sua esposa, ele não trairia a confiança dela e ele não proporia relações sexuais a uma mulher que não fosse ela. E se ele amasse de fato as pessoas que Deus colocou debaixo do seu cuidado pastoral, ele jamais as conduziria em direção ao pecado. Ele até poderia se sentir tentado, porque a tentação atinge a todos, né? Obviamente que a tentação atinge a todos. Ele se sentiria tentado, mas o amor a Deus, o amor à esposa e o amor às pessoas que foram colocadas debaixo do cuidado dele, este amor deveria levá-lo a vencer a tentação. E com isso eu não estou defendendo algum tipo de impecabilidade dos crentes, como se um verdadeiro discípulo de Jesus jamais fosse cometer pecado algum. Eu não estou dizendo que se você é crente, você jamais vai pecar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu faço com esse comentário é demonstrar como essa interpretação truncada das Escrituras, que se tornou a norma nas igrejas evangélicas, traz consequências trágicas para o testemunho cristão. Porque o testemunho cristão no Brasil certamente está sendo prejudicado com mais escândalo. Ficou um pouquinho mais difícil de pregar o Evangelho. Ficou um pouquinho mais difícil do teu parente crer no Evangelho agora. Você percebe isso? Porque o teu parente já tinha as desculpas dele para não crer no Evangelho. Algumas desculpas, a maioria delas, desculpas furadas. Agora ele tem mais uma. Agora ele vai dizer, não, mas tu quer que eu frequente esses lugares aí, onde esses pastores, tu quer que eu leve
pensa no teu parente casado, né? Tu quer que eu leve a minha mulher para um lugar desses, onde de repente o pastor vai começar a dar em cima da minha mulher? É isso que tu quer que eu faça? Ou então o cara tem já filhas adolescentes um pouco mais velhas, tu quer que eu leve as minhas filhas para esse lugar, onde de repente a liderança da igreja vai começar a querer se aproveitar delas? A pregação do evangelho ficou um pouquinho mais difícil. Ficou um pouquinho mais difícil de você alcançar a conversão da tua família agora. Tudo porque a igreja brasileira resolveu desvincular os mandamentos do amor a Deus e o amor ao próximo do restante da lei de Deus. E é por isso que Jesus diz, olha, aqueles que causam escândalo, seria melhor que eles amarrassem uma pedra ao pescoço e se lançassem no mar. Porque é óbvio que o teu parente, mesmo que ele apresente essa desculpa, continua sendo uma desculpa furada, né? Mas agora alguém que invoca o nome de Jesus sobre si, forneceu essa desculpa para o teu parente. Ele colocou mais uma pedra de tropeço entre o teu parente e a salvação. A consequência deste erro de desvincular os mandamentos do amor a Deus, do amor ao próximo, do restante da lei de Deus, está aí. Está nesse pastor se despindo numa chamada de vídeo para uma mulher que não é a sua esposa. E eu não consigo deixar perceber a consequência trágica desse erro. Mas vamos voltar à pregação. Nós falávamos do que te ordenam os 2 maiores mandamentos da lei de Deus. O maior de todos os mandamentos ordena que você obedeça a Deus em tudo o que Ele te ordena e em todos os aspectos da vida, ainda que a tua obediência a Ele te cause problemas e dificuldades. Já o segundo maior de todos os mandamentos ordena que, assim como você quer que as pessoas te tratem conforme a correção da lei de Deus, é conforme a correção da lei de Deus que você deve tratar as pessoas. E de fato Jesus demonstrou exatamente isso, quando ele afirmou: tudo o que quereis que os homens os façam, fazei também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Tudo que você quer que as pessoas façam para você, você deve ser o primeiro a fazer. Quando você, um filho ou uma filha de Deus, deixa de obedecer os mandamentos de Deus, deixa de seguir o propósito que Deus estabeleceu para você de ser semelhante a Jesus, Deus, o teu Pai, se obriga a te disciplinar. E o que você quer que os teus irmãos façam ao te ver sendo disciplinado por Deus? Não, mas o que você quer que eles façam com relação a você, enquanto você está sendo disciplinado por Deus? Você quer que os teus irmãos de Cristo ajam conforme os amigos de Davi aqui? Porque Davi disse que os amigos dele o abandonaram. Né? O que você quer que os teus irmãos façam ao te ver debaixo da disciplina de Deus? Você quer
que eles se afastem de você e do teu sofrimento? Você quer que eles se recusem a te ajudar? Ou você quer que eles te ajudem em meio à disciplina? Eu tenho certeza que você escolhe essa última opção. Eu tenho certeza que você quer ser ajudado pelos seus irmãos enquanto você estiver sendo disciplinado por Deus. Então, sendo que em meio à disciplina de Deus você quer ser ajudado pelos seus irmãos, e sendo que a conclusão lógica do segundo maior de todos os mandamentos é que você deve fazer aos outros tudo o que você quer que eles façam a você, segue-se que você deve ajudar aos irmãos que estão sendo disciplinados por Deus. Pois você também vai querer a ajuda deles e de fato vai precisar da ajuda deles enquanto estiver sendo disciplinado por Deus. Mesmo em meio ao sofrimento da disciplina de Deus, o mesmo Deus e Pai que está te disciplinando te ordena que você continue ajudando aos outros irmãos que estão debaixo da mesma disciplina. É isso que Deus te ordena. E Deus te ordena isso exatamente porque é isso que Ele determinou que é o correto a ser feito. E afinal de contas é isso que você quer, né? Você quer que, estando sendo disciplinado, os seus irmãos te ajudem. Então, sendo que é isso que você quer, e sendo que é isso que você vai precisar dos teus irmãos, o segundo maior de todos os mandamentos ordena que você faça exatamente isso. Ordena que você seja, na verdade, o primeiro a fazer isso. Ajude os irmãos que estão sendo disciplinados por Deus, pois você também precisará da ajuda deles quando estiver debaixo da mesma disciplina. E ao longo dessa pregação, que não demorará mais tempo, porque nós gastamos bastante tempo tratando daquele assunto anterior. Ao longo dessa pregação nós daremos exemplos e aplicações práticas de como é que você vai fazer isso. Essa é a terceira pregação que nós fazemos, né, no Salmo 38, e terá uma quarta pregação, porque hoje nós leremos apenas os versículos 10 e 11. E como na pregação passada nós fomos até o versículo 9, na de hoje nós vamos começar direto no versículo 10. Tá? O versículo 10, no versículo 10, melhor dizendo, Davi continua apresentando a Deus o sofrimento físico, emocional e psicológico dele. E ele começa isso dizendo que o seu coração dá voltas. O texto hebraico literalmente diz que o coração de Davi estava palpitando. O coração de Davi estava acelerado. O coração de Davi estava fora de ritmo. E provavelmente estava causando desconforto em Davi. Eu particularmente nunca experimentei o coração palpitando. Mas há pessoas que já tiveram essa experiência, e pelo que me consta, não é uma experiência agradável. Estar com o coração palpitando, estar com o coração acelerado, estar com o coração descontrolado. A pessoa sente dor na região torácica, né? A pessoa sente falta de ar, inclusive. A pessoa começa a sufocar. E é provável que a causa da palpitação do coração de Davi fosse o estresse físico causado pela doença, ou doenças que ele estava sentindo, ou experimentando, associado ao estresse emocional e psicológico. E ele continua dizendo que até mesmo a luz dos seus olhos o havia abandonado. Ou melhor dizendo, antes disso ele afirma que a força dele lhe faltava.
ele não tinha mais forças. Ele não tinha mais forças físicas e ele também não tinha mais força emocional. As forças dele acabaram e a luz dos olhos dele o abandonou. O estado emocional e psicológico de uma pessoa pode ser facilmente percebido pelo olhar daquela pessoa, né? Você percebe pelo olhar da pessoa como aquela pessoa está. Há muitos anos atrás eu fui numa formatura. O Azaf estava se formando num curso que ele havia feito, e eu fui na formatura do Azaf, e eles estavam chamando todos os alunos, né, que estavam se formando ali no curso, e de repente eu vi o rosto de uma moça que estava se formando, e eu vi o olhar dela. E pelo olhar dela eu percebi, ela provavelmente estava nervosa, né, porque todo mundo fica nervoso nessas circunstâncias formais, mas o olhar daquela moça era um olhar de desespero. O nervosismo que ela devia estar sentindo era grande. Dava para ver no olhar dela o desespero dela. Os lábios dela estavam sorrindo. E daí a mistura do olhar desesperado com o sorriso dos lábios foi algo tremendo de se ver, porque a mulher parecia uma caricatura. O olhar de desespero dela. Por mais que Davi tentasse disfarçar, e a gente sempre tenta disfarçar, né? Está na nossa natureza tentar esconder os nossos problemas. Por mais que Davi tentasse disfarçar e esconder das pessoas todo o estresse físico, emocional e psicológico pelo qual ele estava passando, o olhar dele denunciava. Porque a luz dos seus olhos se foi. Quem olhasse para Davi, logo perceberia que o olhar dele não tinha brilho. Que o olhar dele era o olhar de uma pessoa desesperançada e desesperada. O olhar de Davi era o olhar de uma pessoa que não vislumbrava uma solução viável e possível para os seus problemas. Esse era o olhar dele. E talvez tenha sido o olhar de desespero e desesperança de Davi que afastou de Davi os seus amigos, companheiros e familiares. Versículo 11. Né? Os meus amigos, os meus companheiros estão ao longe da minha chaga. Né? A ferida de Davi, eles não se aproximavam da ferida de Davi. Eles não sabiam como lidar com o sofrimento de Davi. E os meus parentes se põem à distância. Talvez tenha sido o olhar de desespero de Davi que afastou os amigos dele, os seus companheiros, os seus parentes, os seus familiares. Eles não sabiam o que fazer com o olhar de Davi. Eles olhavam para Davi e eles pensavam, o que eu posso fazer? E eles não sabiam o que fazer. E a única resposta que eles tiveram foi se afastar. Porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Se eu não vejo a pessoa sofrendo, eu não vou sofrer com ela e por ela. E nesse ponto, eu falei isso na primeira pregação e aqui eu vou repetir. Nesse ponto aqui nós devemos dar crédito aos amigos de Jó. É claro que depois eles estragaram tudo, mas no início eles demonstraram que de fato eram amigos verdadeiros de Jó e de fato amavam a Jó. Porque eles
Eles viram o olhar de desespero de Jó, eles viram o sofrimento de Jó, eles perceberam que eles não podiam fazer nada para ajudar a Jó, eles perceberam que qualquer coisa que eles falassem não ajudaria em nada, não havia o que dizer, não havia o que falar para tentar ajudar Jó. Eles perceberam tudo isso. E ainda assim, eles se assentaram com Jó, e eles ficaram junto com Jó, assentados, sofrendo com Jó, quem sabe chorando com Jó. Nesse ponto, os amigos de Jó são mais amigos do que os amigos de Davi. Porque os amigos de Davi não fizeram isso. Os amigos de Davi não queriam se aproximar da chaga, da ferida de Davi. Eles não sabiam como lidar com o sofrimento de Davi. Os amigos de Jó também não sabiam como lidar com o sofrimento de Jó, mas eles ficaram juntos com Jó. Os amigos de Jó, eles ficaram em silêncio por 7 dias. E provavelmente eles ficaram em silêncio porque eles não encontravam palavras para dizer. Né? Porque há circunstâncias assim, né? O que tu vai dizer para a pessoa? O que tu pode dizer para a pessoa que vai consolar ela? Não tem nada que tu pode dizer para ela. E às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer realmente é ficar calado. Porque é melhor ficar calado do que de repente tentar falar alguma coisa que não vai ajudar em nada. Às vezes tudo que a pessoa precisa é simplesmente alguém do lado, mesmo que essa pessoa que está ali do lado não fale nada. Mesmo não encontrando palavras adequadas para confortar a Jó, eles não abandonaram a Jó, eles ficaram ali. Eles sofreram em silêncio com Jó por 7 dias. Isso é o verdadeiro amor, né? Esse é o amor do segundo maior mandamento. O amor do segundo mandamento, o amor do segundo maior mandamento, não é aquele que fica fazendo festa quando tudo está bem. Não, isso qualquer um faz. O amor do segundo maior mandamento é aquele que no meio da tragédia está ali junto, em silêncio, porque não há nada que pode ser dito, mas está ali junto, sofrendo, chorando. Já os amigos de Davi, seus companheiros, seus familiares, todos aqueles que amavam a Davi, na hora em que Davi mais precisava deles, eles faltaram. Eles não estavam perto de Davi para ajudá-lo, eles os abandonaram. Nesse aspecto, você deve ser como os amigos de Jó, e não como os amigos de Davi. E é óbvio que eu estou me referindo não à atitude errada depois que os amigos de Jó tomaram. Não, eu estou me referindo a essa atitude de não abandonar a pessoa que está sofrendo. Você deve ser como os amigos de Jó, e não como os amigos de Davi. É isso que te ordena o segundo maior de todos os mandamentos. Que você ame o próximo como ama a si mesmo. Você também deve ser abandonado, né? Então não abandone. Abandonar alguém em meio ao seu sofrimento é contrário à lei de Deus. Então não abandone.
que estão sofrendo. Assim como você quer a companhia e a ajuda dos teus irmãos em meio aos sofrimentos causados pela disciplina de Deus, é assim que você deve também fazer a eles. E para os objetivos dessa pregação, nós estamos tratando todos os sofrimentos como se fossem disciplinas de Deus. Obviamente, nem todos os sofrimentos são disciplinas de Deus, né? Mas para os propósitos dessa pregação, nós estamos tratando como se todos os sofrimentos são disciplina de Deus. E nesse contexto talvez te pareça contraditório ajudar os teus irmãos que estão sendo disciplinados por Deus. Porque você pode pensar de repente da seguinte forma: bom, se o meu irmão está sendo disciplinado por Deus, é porque ele está merecendo essa disciplina, né? É porque ele fez alguma coisa de errado. É por isso que Deus o está disciplinando. Se ele não tivesse feito nada de errado, não haveria razão para Deus o disciplinar. De repente você vai sentir um conflito de interesse. Você vai dizer: como é que eu posso... Deus está disciplinando o meu irmão para ensinar o meu irmão a obediência. Como eu posso aliviar o sofrimento do meu irmão, desse modo aliviando a disciplina de Deus? Será que ao ajudar o meu irmão em meio à disciplina, será que eu não estou indo contra Deus? Para responder essa pergunta, vamos considerar o seguinte. Imagine um pai e uma mãe com 2 filhos. Um filho desobediente, outro obediente. A palavra de Deus ordena que esses pais disciplinem o filho desobediente. Né? O obediente não precisa ser disciplinado, pelo menos não naquele momento, porque ele obedeceu. O desobediente, sim, precisa ser disciplinado. Então vai lá, o pai e a mãe disciplinam um filho desobediente. E daí depois da disciplina, esses pais observam o filho obediente tirando sarro daquele desobediente que apanhou, fazendo gozação com ele. Gozação com o fato de que ele teve que apanhar, ele teve que ser castigado, ele teve que ser disciplinado. Esse pai e essa mãe não vão gostar da atitude do seu filho, né? Porque é uma atitude errada. No final das contas, aquele filho desobediente vai ter que ser disciplinado agora, por causa da atitude, né? O que um pai e uma mãe querem? Qual é o tipo de relacionamento que um pai e uma mãe querem que os seus filhos tenham? É um relacionamento próprio de irmão, né? Em que o irmão vê o outro sofrendo, não fica rindo do sofrimento do outro, não. Vai lá e tenta consolar aquele que está sofrendo. Mesmo que a causa do sofrimento tenha sido a disciplina, é isso que um pai e uma mãe quer ver, né? Quer ver o outro filho indo lá e abraçando o irmão que foi disciplinado, consolando ele, de repente fazendo uma piadinha para tentar fazer o irmão que estava chorando rir. É isso que o pai e uma mãe quer. E é isso que Deus também quer para a sua família. Nós não participamos da disciplina de Deus sobre os nossos irmãos. Deus não nos chamou para, nesse sentido, disciplinarmos os nossos irmãos como se fosse nossa responsabilidade também causar sofrimento para que eles se arrependam.
Quem faz isso é Deus. É Deus que disciplina. Os irmãos devem olhar para aquele outro que está sendo disciplinado, um olhar com misericórdia e ir lá ajudá-lo, a aliviar o seu sofrimento. É isso que Deus quer. Então, esse conflito de interesse que de repente pode surgir na nossa mente, né? Se eu ajudar o meu irmão, eu vou estar atrapalhando Deus? Não, tu não vai estar atrapalhando a Deus. Na verdade, é isso que Deus ordena que você faça. E nesse caso, quando eu dei o exemplo ali, eu dei o exemplo do filho obediente, tirando sarro e rindo, né, daquele que foi que apanhou, né, que foi disciplinado. No caso da disciplina de Deus, se eu me recuso a ajudar o meu irmão que está sendo disciplinado, Deus vai considerar como se eu estivesse fazendo o mal a ele. Porque Tiago diz o seguinte: todo aquele que sabe aquilo que deve fazer e mesmo assim não faz, isso está pecando, né? Eu sei que eu devo fazer o bem, mas se eu me recuso a fazer o bem, eu estou pecando. E o recusar-se a fazer o bem equivale a fazer o mal. Aqui a gente volta àquilo que nós estávamos falando antes, né? O mandamento do roubo. Se eu me recusar a cuidar dos bens do meu próximo, é o equivalente ao roubar os bens do meu próximo. Ou ainda, não matarás. Deus não está proibindo apenas o assassinato. Deus está proibindo tudo aquilo que pode conduzir ao assassinato. É por isso que João diz que aquele que odeia é um assassino. Porque o ódio conduz ao assassinato. Né? As pessoas só matam umas às outras por causa do ódio. Né? Na semana passada, deu a notícia, aquela mulher lá é uma verdadeira psicopata. Né? Deu a notícia da mulher que namorou um cara por 1 mês e pouco. O cara terminou o namoro com ela. Ela fingiu que estava grávida, né, para poder se aproximar dele de novo. E ela resolveu matar o pai do cara e a avó do cara, envenenados. Porque ele a rejeitou romanticamente. O amor daquela mulher era ódio, né? Porque o amor que te leva a matar pessoas que são queridas, a pessoa que você diz amar, aquilo ali não é amor, né? Aquilo ali é ódio. Então, o recusar-se, se você se recusar a ajudar o teu irmão que está sendo disciplinado por ele, Deus vai considerar o seguinte: Deus vai dizer, essa recusa é equivalente a fazer o mal. É assim que Deus enxerga toda a questão. Peraí que eu cometi aqui no tablet. Vamos voltar ao ponto onde eu estava. Então, não te compete rejeitar ajuda ao irmão que está sendo disciplinado por Deus. Quer o teu irmão esteja sofrendo por causa de uma aprovação, quer ele esteja sofrendo por estar sendo disciplinado por Deus, Deus ordena que você cuide do seu irmão e o ajude nos seus sofrimentos.
Certamente existirão circunstâncias tão difíceis pelas quais os teus irmãos passarão, que não haverá nada que você poderá fazer ou falar que vá aliviar o sofrimento deles. Não haverá nada que você possa fazer, não haverá nada que você possa falar que vai aliviar o sofrimento deles. Nesses casos, você deve fazer como os amigos de Jó fizeram nos primeiros 7 dias. Sente-se junto ao teu irmão e não fale nada. E sofra com ele e chore com ele. E enquanto você chora e sofre com o teu irmão, como você não encontra palavras, ore para que o próprio Deus console e dê paz ao teu irmão. Enquanto você está ali do lado dele, chorando, sofrendo, fique orando para que Deus console o teu irmão, para que Deus dê paz ao teu irmão, porque talvez a ti te faltem palavras adequadas, mas a Deus jamais faltam palavras. Deus tem pessoas que nunca sabem o que falar, né? Tem pessoas que, como se diz, caladas são poetas. Tem pessoas que quando abrem a sua boca, colocam tudo a perder. Tem pessoas que falam tudo errado nas horas mais inapropriadas possíveis. Deus é o contrário disso. Deus sempre sabe o que falar nas circunstâncias apropriadas. Então talvez a ti te faltem palavras adequadas para consolar o teu irmão na dor em que ele está passando, mas a Deus as palavras jamais faltam. Deus sempre sabe o que dizer, o que falar, mesmo nos sofrimentos mais trágicos e desesperadores da vida. Ore então para que Deus console o teu irmão. E você sabe o que vai acontecer? De repente, vai surgir na tua mente lembrança de passagens bíblicas. Que vão trazer consolo ao teu irmão. Não é você se lembrando, é o Espírito Santo te trazendo à memória essas passagens. Porque Deus sim pode falar diretamente ao teu irmão, mas Deus prefere falar ao teu irmão através de ti. O Espírito Santo trará à tua mente as palavras de Deus, as palavras da própria Escritura, palavras com as quais Deus vai te usar para consolar e ajudar enquanto eles sofrem. Você só não pode cometer o erro de só você querer falar. Porque certamente vai haver um momento que teu irmão vai querer desabafar. Né? Porque o sofrimento pede isso de nós. Né? A gente não consegue sofrer calado. Tem um momento que a gente tem que extravasar tudo aquilo que está guardado dentro de nós, a gente tem que colocar para fora. Através de lágrimas e através de palavras. A pessoa tem que desabafar, ela tem que colocar tudo aquilo ali para fora. Então, fale as palavras de Deus, mas não apenas fale. Escute também, mas não meramente escute. Escute atentamente. Porque o teu irmão vai desabafar, e certamente, enquanto ele desabafa, ele vai falar coisas que concordam com a Escritura, e ele também vai falar coisas que discordam da Escritura. E é normal que ele fale isso, porque ele está sofrendo. Há vários anos atrás eu estava ouvindo uma pregação que trata exatamente acerca do problema do sofrimento, e o pregador contou uma história
verídica. Realmente aconteceu. Uma irmã nossa, ela, devido aos compromissos que ela tinha, era uma igreja grande, então nessa igreja tinha cultos em vários horários no dia. E ela só conseguia frequentar o culto num determinado horário, por causa dos outros compromissos que ela tinha. E ela queria ter comunhão com os outros irmãos que ela jamais via, que também só podiam frequentar o culto no horário diferente dela. E daí teve um determinado dia que ela conseguiu se desfazer dos compromissos dela, e ela pensou, hoje eu vou no culto nesse outro horário para ter comunhão com esses outros irmãos que eu nunca vejo. Então ela compareceu ao culto. E já no final do culto, de repente chega alguém para falar com ela, dizendo que o filho dela, que estava em casa, acabou de ser assassinado. E obviamente ela entrou em desespero. E no meio do desespero dela, estava ali o pastor, né? No meio do desespero dela, ela começou a dizer, por que o Senhor fez isso para Deus? Por que logo hoje? Logo hoje que eu pensei em ir na casa do Senhor para encontrar os irmãos que eu nunca vejo, por que hoje o Senhor resolveu tirar o meu filho? A gente consegue perceber que o desabafo dela é um desabafo de alguém que está reclamando com Deus. Ela não está falando conforme a sabedoria da Escritura. Mas a gente consegue entender o porquê, né? Então, certamente, teu irmão, ele também vai desabafar, e ele vai falar coisas que concordam com a Escritura, mas no meio do sofrimento, do desespero dele, ele também vai falar coisas que você percebe que não estão em conformidade com a Escritura. E você deve prestar atenção a isso, porque é o teu dever corrigir o teu irmão naquilo que ele está falando contrário à Escritura. Mas, obviamente, você não vai corrigir de forma prepotente, né? E você também não precisa se apressar em corrigir. Porque a história que esse pastor contou não termina aí. Depois de talvez 5 minutos dessa mulher, no desespero dela, ficar questionando dessa forma, ela percebeu o erro dela. Na verdade, o pastor até ia depois, né, com calma, tentar fazer ela enxergar as coisas como elas são, conforme a Escritura afirma, mas na verdade ela mesma percebeu. E ela mesma, no momento ali, pediu perdão a Deus por ter se expressado daquela forma. Então, você vai perceber o teu irmão falando coisas contrárias à Escritura, você deve corrigi-lo, mas você não precisa se apressar a corrigi-lo. Deixe ele desabafar livremente. E então, se ele não se arrepender, como fez essa senhora, ofereça a correção. Mas, de novo, não com prepotência, não com orgulho. Ofereça a correção com humildade. E quando eu falo humildade, não é dizendo, olha, eu acho que tu está errado. Não, se você sabe que ele está errado, você deve dizer que ele está errado, né? Humildade não é rebaixar a verdade de Deus. Não, humildade é o tom que você vai usar. A humildade se mostra no tom. Você nunca jamais deve rebaixar a verdade de Deus. Você deve ser firme, mas você deve falar com um espírito de mansidão.
Talvez em meio ao desabafo, o teu irmão confesse a você algum pecado. Então encoraje o teu irmão em direção ao arrependimento, à confissão desse pecado e à obediência a Deus. Ou mesmo que teu irmão não confesse nenhum pecado, incentive ele a analisar a própria vida. Não faça como os amigos de Jó, porque os amigos de Jó já chegaram, acusando Jó. Não, Jó, é impossível, Jó. Tu pecou contra Deus, é por isso que isso está acontecendo contigo. Não acuse teu irmão de pecado. Incentive ele a analisar a própria vida, à luz da Escritura. E então a se arrepender, se for o caso, dele ter cometido algum ou mais pecados, incentive ele a se arrepender, a confessar o pecado e obedecer a Deus. Se você tiver conhecimento de primeira mão que o teu irmão cometeu um ou mais pecados, porque às vezes isso pode acontecer, Agora, o que é conhecimento de primeira mão? Conhecimento de primeira mão é aquilo que você testemunhou pessoalmente. Você viu o pecado sendo cometido. Isso é conhecimento de primeira mão. Não é alguém que te contou, olha, o irmão fulano de tal. Não. Isso não é conhecimento de primeira mão. Conhecimento de primeira mão é aquilo que você viu, é aquilo que você testemunhou. Não é aquilo que alguém te contou. Se você tiver conhecimento de primeira mão que o teu irmão cometeu algum pecado, não fale em tom acusatório. Não adianta acusá-lo nesse momento. Acusar, eu falo de falar do pecado de forma arrogante, prepotente. Não. Diga, olha, irmão, eu tenho conhecimento que tu fez isso. Eu presenciei tu fazendo isso. Eu quero te incentivar ao arrependimento. Você não precisa dizer por causa disso que tu fez, que tu está sofrendo. Não precisa dizer isso, porque provavelmente ele já está pensando. Não cabe a você dizer dessa forma. Só diga o seguinte, olha, irmão, eu presenciei. Eu vi tu cometendo isso. Eu quero te incentivar ao arrependimento, à confissão, à obediência a Deus. Até este momento, você orou pelo teu irmão, mas apenas orou silenciosamente, Depois de orar silenciosamente, depois de falar a ele as palavras da Escritura, depois de incentivá-lo a analisar a vida à luz da Escritura para ver se ele não cometeu nenhum pecado, chegou o momento de você convidar o teu irmão a orar com você. Porque até o momento você só estava orando na tua mente. Agora convide o teu irmão a orar com você. E você deixa ele à vontade. Se ele quer orar primeiro, se ele quer orar depois de você, é a escolha dele. Quando chegar a tua hora de orar a Deus, rogue que Deus o ajude a passar por aquela circunstância e rogue que Deus cumpra o propósito que Ele tem com aquela circunstância. Porque, de novo, nós estamos assumindo que é a disciplina de Deus, mas de repente não seja a disciplina de Deus, de repente é apenas uma provação. Então você não precisa verbalizar a ideia de disciplina, mas você pode pedir que Deus cumpra o propósito que Ele tem através daquele sofrimento. Seja o propósito a correção, seja o propósito qualquer outra coisa que Deus queira fazer. Ore com o teu irmão e dentro das tuas possibilidades,
comprometa-se a visitar o teu irmão para orar com ele. Não apenas diga, irmão, eu vou continuar orando por você. Sim, você deve, nas suas orações particulares, orar por ele. Mas mais do que isso, você deve, de novo, dentro das suas possibilidades. De repente você não pode todos os dias. De repente você vai poder apenas 2 vezes a semana. Dentro das suas possibilidades, comprometa-se a visitá-lo e a orar por ele. E com ele. Junto com ele. Porque a fé e a esperança do teu irmão serão fortalecidas com a tua presença, orando com ele e conversando com ele aquilo que for necessário conversar. E aproveite e ofereça ao teu irmão a tua disponibilidade para ajudar, de novo, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você pode, ofereça a tua ajuda. Ajude os irmãos que estão sendo disciplinados por Deus, porque você também vai precisar da ajuda dele quando você estiver sendo, da ajuda deles quando você estiver sendo disciplinado por Deus. E mesmo enquanto você estiver sendo disciplinado por Deus. Isso não é uma coisa que você deve fazer apenas quando tudo estiver bem com a tua vida, não. Mesmo você estando debaixo da disciplina de Deus, você deve ajudar os outros que também estão sendo disciplinados. O maior de todos os mandamentos ordena que você obedeça a Deus em tudo que Ele te ordena, em todos os aspectos da vida, ainda que essa obediência te cause problemas e dificuldades. Já o segundo maior de todos os mandamentos ordena essa mesma obediência aos mandamentos de Deus, mas no contexto dos teus relacionamentos humanos. Assim como você quer que as pessoas te tratem conforme a correção da lei, é conforme a correção da lei de Deus que você deve tratar as pessoas. Isso significa que, assim como você quer ser ajudado pelos teus irmãos em meio aos sofrimentos, ainda que esses sofrimentos sejam causados pela disciplina de Deus, você deve fazer o mesmo por eles. Na verdade, você deve ser o primeiro a fazer. Você não deve esperar, eu primeiro vou esperar algum irmão me ajudar no meu sofrimento para então depois ajudar o outro. Não, fazer isso, me desculpe a expressão, é burrice. É o mesmo que aquilo que já várias vezes aqui foi pregado, é o mesmo que o marido olhar para sua mulher e dizer o seguinte, eu sei que ela não está levando Deus a sério. Eu só vou começar a levar Deus a sério depois que ela começar a levar Deus a sério. E a mulher olha para o seu marido e diz, bom, eu sei que ele não está levando Deus a sério, eu só vou levar a sério depois que ele começar a levar a sério. Qual vai ser o resultado disso? Nenhum dos dois vai levar a sério, né? Ou ainda, o casal está passando por problemas, né? O marido diz o seguinte, eu sei o que eu devo fazer, e a minha mulher sabe também o que ela deve fazer. Mas eu só vou começar a fazer depois que ela começar a fazer aquilo que ela deve fazer. A mulher vai repetir a mesma coisa. Eu só vou começar a fazer o certo depois que meu marido começar a fazer o certo. Bom, os problemas daquele casamento ali jamais serão resolvidos, né? Porque um vai ficar esperando pelo outro e nada vai ser feito. Então você não deve ter essa atitude, eu vou esperar alguém vir aqui me ajudar no meu sofrimento para depois ir lá ajudar o outro. Não, é você que deve ser o primeiro a fazer isso. Você quer ser ajudado? Ajude. Isso aqui eu vou acrescentar agora, porque eu não tinha pensado nisso antes. Mas pode ocorrer
de nós não querermos ser ajudados, às vezes. Há pessoas, e eu me incluo nesse grupo, há pessoas que preferem sofrer sozinhas. É mais fácil sofrer sozinho do que se expor. Mas isso está errado. E com isso eu não estou dizendo que a gente deve expor todas as coisas das nossas vidas para todo mundo. Não, tem coisas realmente que devem ser mantidas só para nós. Mas, por exemplo, já aconteceu nessa igreja aqui de alguém precisar de ajuda financeira porque estava passando por problemas financeiros e a igreja não ajudou. Mas a igreja não ajudou porque os irmãos são todos incrédulos e não querem amar o próximo como a si mesmo. Não, a igreja não ajudou simplesmente porque a pessoa que estava passando por problemas financeiros não avisou ninguém que estava passando por problemas financeiros. Daí realmente fica difícil, né? A gente demonstrar amor pelos irmãos quando eu não sei que o meu irmão está passando por uma determinada dificuldade. E de novo, eu não estou dizendo que a gente deve falar de tudo para todo mundo. Mas pelo menos, se de repente eu não confio, eu penso, não, eu não sei até que ponto aquele irmão ali é de confiança, se eu me abrir para ele, de repente ele não vai me julgar, ou de repente não vai fazer alguma coisa inadequada com essa informação. Mas pelo menos a liderança da igreja deveria de ser da mais alta confiança dos membros da igreja. Porque do contrário, daí a única forma daquilo que Paulo falar ser verdade, quando um membro sofre, todos sofrem com ele, a única forma é se aquele membro informar que está sofrendo. Né? Existe uma doença, agora não me recordo o nome, mas é uma doença em que a pessoa simplesmente não sente dor. Ela pode pode ter uma chapa quente aqui, né? A gente pode imaginar um fogão a lenha, né? Chapa quente, a pessoa coloca a mão, ela não sente dor nenhuma. Essa é uma doença em que não existe comunicação, né? Os nervos não estão comunicando a informação de que existe uma coisa errada aqui. Um membro não pode sofrer com o outro nesse caso, né? A mão aqui está sofrendo, mas ela não consegue, ela não comunica para o restante do corpo que ela está sofrendo. Então o braço não sabe que ele tem que se mover um pouquinho para cima para tirar a mão do fogão a lenha. Essa doença muitas vezes ela se replica na igreja. Onde um não sabe do sofrimento do outro, aí o outro não vai ajudar porque não sabe que há necessidade de ajuda. E de novo, eu não estou dizendo que você tem que chegar e abrir a vida inteira para todo mundo saber, não. Há uma certa sabedoria nisso, né? A gente deve saber o que deve ser dito, o que de repente pode ser ajudado, né? Onde eu posso receber ajuda e de quem eu posso receber ajuda, né? Mas então a gente não pode cometer esse erro de querer sofrer sozinho. Porque daí qual é a validade de Jesus ter nos colocado num corpo
se o corpo não funciona como corpo. Se de fato os membros estão isolados todos uns dos outros. Você quer que os teus irmãos te ajudem em meio ao sofrimento. Seja esse sofrimento uma provação, seja a disciplina de Deus. Então você deve ser o primeiro a fazer isso. Mesmo você sofrendo, você deve ser o primeiro a oferecer ajuda aos demais que também estão sofrendo. É isso que te ordena o segundo maior de todos os mandamentos. Ajude os irmãos que estão sendo disciplinados por Deus, pois você também vai precisar da ajuda deles quando estiver debaixo da mesma disciplina.